Existem jogadores que conquistam títulos. Existem jogadores que quebram recordes. E existem aqueles que simplesmente fazem você parar tudo para assistir. Paul Pogba era um deles. Porque quando ele estava em campo, o futebol parecia fácil. Hoje, muita gente esqueceu quem Paul Pogba realmente foi, mas por alguns anos, não existia nenhum meio-campista no mundo que reunisse tanta técnica, força, criatividade e personalidade quanto ele. E talvez você também tenha esquecido, porque a verdade é que jogadores como Pogba aparecem muito pouco. Imagine um atleta de quase 1,90 metros de altura, forte o suficiente para vencer praticamente qualquer disputa física, mas com a delicadeza de um camisa 10. Ele dominava a bola como se ela estivesse presa ao pé, mudava o jogo com um lançamento de 50 metros, passava por marcadores com naturalidade, protegia a bola como poucos, e quando resolvia arriscar de fora da área, os goleiros já sabiam que o perigo era real. O mais impressionante era que nada parecia exigir esforço, enquanto outros jogadores davam a impressão de estar lutando contra o jogo, Pogba parecia brincar com ele. Cada toque tinha personalidade, cada passe tinha intenção, cada lance fazia você pensar como alguém desse tamanho consegue fazer isso. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente tenha se apaixonado pelo futebol dele. Paul Pogba não era apenas eficiente, ele era bonito de assistir. Existem jogadores que fazem o simples muito bem. Pogba fazia o difícil parecer simples. E essa é uma das maiores qualidades que um jogador pode ter. Porque o futebol não vive apenas de números, ele também vive de momentos. Daqueles lances que fazem a torcida levantar antes mesmo da bola entrar, daqueles passes que ninguém imaginava, daquelas jogadas que ficam na memória por anos. E Paul Pogba colecionou momentos assim. Mas existe uma pergunta que sempre me chamou sua atenção. Como um jogador com tanta técnica, tanta força, tanta visão de jogo e tanta personalidade conseguiu convencer tanta gente de que seria o melhor meio-campista do mundo? A resposta começa no lugar onde Paul Pogba deixou de ser apenas uma promessa e passou a encantar o futebol europeu. Todo grande jogador tem um momento em que deixa de ser promessa. Com Pogba, esse momento aconteceu na Juventus. Mas, antes disso, ele precisou tomar uma das decisões mais importantes da carreira. Ainda muito jovem, Pogba fazia parte das categorias de base do Manchester United. Era tratado como uma das maiores promessas do futebol francês. Mesmo assim, ele sentia que não teria o espaço necessário para mostrar tudo o que podia fazer. Então resolveu arriscar. Saiu de um dos maiores clubes do mundo, sem status, sem garantias, apenas com a confiança de que precisava jogar. Foi assim que chegou à Juventus. E foi na Itália que tudo começou, em um meio-campo que já contava com nomes como Andrea Pirlo, Arturo Vidal e Cláudio Marquício. Muita gente imaginava que Pogba levaria anos para conquistar espaço. Mas aconteceu exatamente o contrário. Pouco a pouco, ele deixou de ser apenas mais um jovem talento. Começou a chamar atenção em cada partida, porque existiam jogadores que faziam uma coisa muito bem. Pogba parecia fazer todas. Se o time precisava acelerar o jogo, ele acelerava. Se precisava prender a bola, ele prendia. Se o espaço aparecia, encontrava um lançamento que atravessava o campo inteiro. E quando ninguém esperava uma finalização, lá vinha um chute de fora da área. O mais curioso é que ele nunca parecia estar com pressa. Jogava com a cabeça erguida, observando o campo inteiro, como se enxergasse espaço que ninguém mais conseguia ver. Era como ver Pirlo iniciar a construção das jogadas. Mas, quando a bola chegava em Pogba, o jogo mudava de velocidade. Ele quebrava linhas com um passe, ou simplesmente conduzia a bola por 30 metros, eliminando adversários pelo caminho. Tudo isso sem perder a elegância, e talvez essa fosse a característica mais marcante do seu futebol. Paul Pogba fazia qualquer partida parecer um jogo de rua. Jogava com criatividade, com personalidade, com alegria. Era impossível assistir aos seus melhores momentos sem encontrar um lance que fizesse você pausar o vídeo e pensar como ele conseguiu fazer isso. Na Juventus, Pogba não conquistou apenas títulos, conquistou respeito, passou de promessa para protagonista, e aos poucos começou a ser visto como o meio-campista que poderia dominar o futebol pelos próximos 10 anos. Mas a verdade é que o auge de Paul Pogba ainda estava por chegar, porque foi vestindo a camisa da França que o mundo inteiro entendeu o tamanho do jogador que ele havia se tornado. Existe uma diferença entre um jogador participar da partida e um jogador controlar a partida. Paul Pogba controlava. Passavam alguns minutos para perceber quem mandava no meio-campo, a bola passava por ele, as jogadas nasciam com ele e o ritmo do jogo mudava de acordo com as suas decisões. Se o adversário pressionava, Pogba saía jogando com uma tranquilidade impressionante. Protegia a bola usando o corpo como poucos. Esperava o momento exato. E quando todos imaginavam um passe simples, ele encontrava um companheiro a 40 ou 50 metros de distância. Parecia fácil, mas não era. Poucos jogadores conseguiam enxergar aquele passe. Menos jogadores ainda tinham técnica para executá-lo, e Pogba fazia isso várias vezes na mesma partida. Mas limitar o seu jogo aos lançamentos seria injusto. Quando tinha espaço para conduzir, era praticamente impossível pará-lo. Com quase 1,90 m de altura, ele arrancava carregando a bola como um meia de baixa estatura. Os adversários tentavam tomar a bola no contato e quase sempre perdiam a disputa. Quando cercavam o passe, ele driblava. Quando fechavam o drible, ele invertia o jogo. Quando davam espaço, arriscava de longe. Era justamente isso que fazia Paul Pogba parecer tão especial. Ele nunca tinha apenas uma resposta para o problema. Sempre encontrava uma solução diferente. E isso transformava qualquer partida em um espetáculo. Não importava se era um clássico italiano, uma noite de Champions League, ou um jogo da seleção francesa. Você assistia porque sabia que, em algum momento, Pogba faria um lance que poucos jogadores seriam capazes de imaginar. Talvez esse seja o maior elogio que um jogador possa receber. As pessoas não assistiam apenas para ver o resultado, assistiam para ver o que Paul Pogba faria com a bola, porque ele tinha algo que não pode ser ensinado.
Criatividade, aquela capacidade de transformar um passe comum em uma assistência, uma dividida em uma arrancada, um domínio difícil em uma jogada genial. E foi exatamente por isso que durante anos tantos torcedores acreditaram que estavam vendo o futuro melhor meio-campista do mundo. Mas existe um lugar onde toda essa qualidade apareceu da forma mais completa possível, vestindo a camisa da França. Foi ali que Paul Pogba mostrou que não era apenas um jogador de lances bonitos. Ele também sabia decidir os maiores jogos do futebol. E se na Juventus Paul Pogba conquistou a Europa, foi com a camisa da França que ele conquistou o mundo. Muita gente lembra daquela seleção apenas por Mbappé, outros lembram de Griezmann. Mas quem assistia aos jogos com atenção percebia uma coisa. O coração daquele meio-campo era Paul Pogba. Ao seu lado, N'Golo Kanté fazia o trabalho invisível, recuperava bolas, fechava espaços, protegia a defesa. E isso dava a Pogba uma liberdade que poucos meio-campistas tiveram na história recente. Ele podia criar, pensar, conduzir, aparecer entre as linhas. Era como se Kanté lhe entregasse o controle da partida. E Pogba fazia exatamente o que todo grande maestro faz. Ditava o ritmo do jogo. Quando a França precisava acelerar, era ele quem encontrava o passe. Quando precisava respirar, era ele quem segurava a bola. Quando parecia que não existia espaço, era ele quem inventava um caminho. Na Copa do Mundo de 2018, isso ficou ainda mais evidente. Contra a Argentina, participou diretamente da construção ofensiva e ajudou a França a suportar um dos jogos mais caóticos do torneio. Contra a Bélgica, em uma semifinal extremamente equilibrada, foi dominante no meio-campo, protegendo a bola, controlando o ritmo e mostrando uma maturidade que talvez nunca tivesse demonstrado antes. E na final contra a Croácia, deixou sua marca, marcou um golaço de fora da área. Um gol que simbolizava exatamente quem ele era. Técnica, força, confiança, personalidade. Mas reduzir aquela Copa ao gol da final seria injusto. O maior mérito de Pogba não foi apenas marcar, foi fazer uma seleção repleta de talentos jogar em harmonia. Enquanto Mbappé acelerava, Griezmann organizava o ataque e Kanté recuperava praticamente todas as bolas. Pogba conectava tudo. Ele era a ponte entre a defesa e o ataque, o jogador que transformava a recuperação em contra-ataque, pressão em tranquilidade e posse de bola em criatividade. Talvez por isso tanta gente diga que aquela foi a melhor versão de Paul Pogba, porque pela primeira vez ele reuniu tudo o que tinha de melhor: a elegância da Juventus, a maturidade de um líder e a confiança de quem sabia que podia decidir qualquer partida. Naquele momento, parecia impossível imaginar que aquele jogador ainda viveria os anos mais difíceis da carreira, porque quando a Copa terminou, Paul Pogba estava no topo do futebol mundial. Talvez o maior erro seja tentar explicar Paul Pogba apenas com números, porque eles nunca conseguiram mostrar o que realmente era assistir a esse jogador. Você precisava ver, precisava assistir a uma partida inteira para entender. Show era a forma como ele dominava a bola, a tranquilidade para jogar pressionado, a confiança para tentar um passe que ninguém mais tentaria. Pogba jogava como se nunca tivesse medo de errar, e talvez fosse exatamente isso que tornasse seu futebol tão bonito. Ele não escolhia o caminho mais seguro, escolhia o mais difícil, e na maioria das vezes, dava certo. Poucos meio-campistas da sua geração conseguiam reunir tantas qualidades em um único jogador. Ele tinha a visão de um camisa 10, a força de um volante, a técnica de um meia ofensivo e a presença física de um zagueiro. Era um jogador capaz de marcar, criar, conduzir, finalizar e decidir. Tudo na mesma partida. Por isso, durante muitos anos, qualquer discussão sobre os melhores meio-campistas do mundo passava obrigatoriamente por Paul Pogba. Quando ele estava inspirado, não existia marcação simples, não existia pressão suficiente, não existia um único jeito de pará-lo, porque ele sempre encontrava uma resposta diferente. Infelizmente, o futebol também pode ser cruel. As lesões começaram a aparecer, a sequência de jogos desapareceu, aquela explosão física já não era a mesma, e aos poucos o mundo foi vendo aquele Pogba mágico aparecer cada vez menos. Mas esse vídeo nunca foi sobre essa fase. Foi sobre lembrar quem Paul Pogba realmente era. Porque quem teve a oportunidade de vê-lo saudável sabe, durante alguns anos, existia um meio-campista que fazia o futebol parecer uma arte, e poucos conseguiram transmitir essa sensação como Paul Pogba. O futebol sempre seguirá em frente, novos talentos vão surgir, novos campeões serão coroados, novos meio-campistas vão quebrar recordes. É assim que o esporte funciona. Mas, de tempos em tempos, aparece um jogador que faz muito mais do que vencer partidas. Ele faz as pessoas se apaixonarem pelo jogo. Paul Pogba foi um desses jogadores. Talvez ele nunca tenha conquistado tudo o que o seu talento prometia. Talvez as lesões tenham impedido que víssemos sua melhor versão por muito mais tempo. Mas isso não apaga o que ele fez quando estava inteiro. Porque o auge de um jogador não é medido apenas pelos troféus que levanta. Também é medido pela sensação que deixa em quem assistiu. E a sensação que Pogba deixava era única. Cada vez que ele recebia a bola, parecia que algo diferente estava prestes a acontecer. Um lançamento impossível, um drible inesperado,
uma arrancada atravessando o meio-campo, ou simplesmente um passe que ninguém mais tinha enxergado. Era esse tipo de jogador, desses que fazem o estádio prender a respiração sempre que tocam na bola. Talvez seja por isso que tantos torcedores ainda sintam saudade daquela versão de Paul Pogba, não apenas porque ele era eficiente, mas porque ele fazia o futebol ser divertido. Ele lembrava que o futebol também é criatividade, também é ousadia, também é personalidade. E talvez essa seja a maior herança que um jogador possa deixar, fazer uma geração inteira lembrar de como era assistir aos seus jogos, porque números envelhecem, recordes são quebrados, troféus passam para outras mãos, mas a sensação de ver um jogador especial, essa permanece. E quem teve a oportunidade de assistir ao melhor Paul Pogba sabe exatamente do que eu estou falando. Porque durante alguns anos, o futebol parecia mais bonito quando a bola passava pelos pés dele. Se você também gosta de relembrar jogadores, times e temporadas que marcaram a história do futebol, se inscreva no Além do Jogo. E me conta aqui nos comentários, qual jogador fazia o futebol parecer fácil para você? Eu vou ler todos os comentários. E quem sabe, o próximo vídeo não seja justamente sobre a sua escolha.